Fala, rapaziada, beleza? Seja muito bem-vindo aqui ao Futebol para quem não gosta de futebol, onde vamos falar sobre futebol. Hoje vamos falar sobre o Santos. Hoje o nosso convidado é o Aleph Souza, ele que não é o Aleph Manga, mas é o nosso grande amigo aqui, que vem trazendo as notícias para você no Futebol na Veia sobre a equipe do Santos. O Aleph, nosso muito obrigado por ter aceitado nosso convite e seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Ô, Francisco, boa noite. É um prazer com vocês. Agradeço ao convite de participar tanto com você, quanto com o Lucas, quanto com o Sérgio. Viemos aqui falar de Santos. Amanhã a gente tem decisão contra o Independiente na Argentina. E o Santos precisa ganhar. Tem algumas mudanças prováveis na escalação, mas no decorrer da live a gente vai contando as principais novidades do Peixe que aconteceram durante a semana. Show demais, Wallace. Foi um grande prazer, né? Eu sempre acompanho o seu trabalho e vejo que é muito bem feito, da maneira que é apurado, cara. E parabéns, né? E que você continue assim, que você tem um futuro brilhante. Lembrando também que o Wallace cursa aí jornalismo com esse meu grande amigo Lucas Rodrigues, que sente falta do Diniz, né? Muitas vezes ele manda mensagem ali no grupo chorando, ouvindo aquela música do Pablo, né? Estou indo embora agora. Ô, Lucas, seja muito bem-vindo, meu amigo. Vamos mais um podcast não com a vale gente. nada, né? Valeu, Diogão, Serginho. Bem-vindo ao Aleph, que tá aqui com a gente. Pô, eu tô aqui mais de intruso. Como eu falo em off aqui, eu vim aqui para pedir emprego. Então, eu vou fazer esse negócio inteiro. Resumindo, se vira aí que eu tô para esse emprego. E do meu bloguinho para baixo aqui, deixa eu ver se tá certo lado aqui. Serjão James, berrenteiro, influencer, tiktoker, NBA, basqueteiro. Eu já não sei mais apelido que agregar você, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Tamo junto, Diogão, Lucão, ao Aleph, agradeço por ter aceitado, por estar aqui com a gente. Vamos para mais um futebol para quem não gosta aí. Tamo junto. Só para não perder o costume, Bucks in Six. Vamos lá. Até que enfim, né? Saiu essa final da NBA, né? Você vai, 4 jogos. Não, do outro terceiro jogo. Não, vai ter mais um jogo. Mas ninguém entende. O que ninguém tá entendendo, como que muitas vezes, né, a NBA tem 7 jogos, né? Eu tive uma dificuldade tremenda por isso. Mas, Aleph, conta pra gente aí como que tá esse momento do namoro aí de Diniz com o Santos. Tá dando tudo certo. Como que você tá no trabalho do equipe do Santos? Cara, eu acho que nesses primeiros meses do trabalho do Diniz aqui no Santos, a gente pode colocar como muito positivo. Ele tem alguns aspectos, sim, que deve melhorar, principalmente na questão da insistência com alguns jogadores, que essa é uma das novidades, que a princípio ele deu uma repensada e amanhã vai ter umas novidades no time do Santos. Mas, no geral, a gente pode avaliar como positivo. Desde que ele chegou, ele perdeu um time que chegou à final da Libertadores no ano passado, que infelizmente perdeu para a equipe do Palmeiras. De lá até aqui, ele perdeu praticamente 3 titulares. A gente pode contar aí o Diego Pituca, o Lucas Veríssimo e também o Luan Pérez. Perdeu a dupla de zaga. Ele tem que fazer um revezamento no gol devido a algumas lesões do João, às vezes o João Paulo. Perdeu o Sandri também por lesão. Porém, ele está ganhando alguns reforços. Ele recebeu alguns pontuais. O zagueiro Danilo Bosa, que veio do Ceará, o Moraes, lateral direito, que também veio da equipe do Mirassol, o Zanocelo, que veio da Ferroviária, e o Marcos Guilherme, que veio do Inter. Esses foram os reforços do Santos para a temporada a princípio. Acredito que, dentre todos, a gente pode colocar o mais conhecido como o Marcos Guilherme, que atuava na equipe do Internacional, não teve grandes passagens por lá, acabava sendo muito criticado. Acabei esquecendo de relembrar também a contratação do Camacho, que o Santos pegou da equipe do Corinthians. Dentre eles, acho que o Camacho e o Marcos Guilherme foram as 2 principais contratações, e dentre as 5, as 2 mais criticadas pelo torcedor do Santos, que basicamente não acreditava em nenhum dos dois. Acho que principalmente o Camacho, pela proximidade das equipes do Santos e do Corinthians, falo em questão de localidade. Muitos torcedores do Corinthians comentavam, criticavam as atuações do Camacho nas redes sociais, e o torcedor do Santos imaginava o mesmo.
Só que foi totalmente ao contrário. Ele chegou, tomou a vaga do Alisson, que é titular, tem pelo menos 3 anos na equipe do Santos, conseguiu tomar a vaga do Alisson e, ao que tudo indica, vai continuar. O Alisson se lesionou, está voltando ainda, e pelo que parece, o Camacho vai continuar na equipe titular do Santos, e isso é a mão do Diniz, né? O Diniz que pediu basicamente todas as contratações, principalmente bancando a do Camacho e a do Marcos Guilherme. Então, acho que nesses primeiros meses a gente pode colocar como boa a avaliação do Diniz. A torcida do Santos, a princípio, pelo que eu acompanho, gosta muito, vem gostando muito do trabalho dele, que ele está fazendo até o momento. Acredito que tem pontos a se melhorar, mas tem outras coisas que ele evoluiu muito em relação aos problemas que o Santos tinha com o Cuca e com o Ariel Holan. Principalmente a questão da bola aérea, que era uma coisa que na final da Libertadores o Santos sofreu com isso, uma bola cruzada que o Pará não conseguiu fazer a marcação corretamente contra o Breno Lopes, e o Santos acabou sofrendo aquele gol. Em outras ocasiões também no Campeonato Paulista o Santos sofreu muito com isso, da bola aérea, que era escanteio, e para o torcedor do Santos era basicamente um pênalti esse escanteio, porque o Santos falhava muito nisso. E, por incrível que pareça, uma das reclamações da torcida do Santos, que era a bola aérea, e muita gente falava que o Diniz não conseguia resolver esse problema, ele acabou conseguindo resolver o que outros treinadores, como o Cuca, Jorge Sampaoli, Ariel Holan, Gesualdo Ferreira, não conseguiram fazer nos últimos anos. E outro ponto, que acho que é o principal que o torcedor do Santos mais gosta no Fernando Diniz, é a questão da ofensividade, da busca ao ataque, sempre querer fazer gol, pressionar quando está sem a bola, ter o domínio do jogo, mais posse de bola, que isso é uma coisa que, como o próprio torcedor do Santos fala, é o DNA do Santos que está no Diniz. Então eu acho que, como você destacou, está tendo, a princípio, o casamento perfeito entre Diniz, Santos e a torcida do Peixe. Cara, eu acho que foi sensacional, né? A maneira de que ele começou, da maneira que foi até desconfiado pro Santos. A maioria das pessoas criticaram, duvidaram. Pô, mas o Diniz, isso, aquilo. Ele, em vista, cara, ele fez um bom trabalho no São Paulo. Foi aquela briga com o Tietê ali no dia 6 de janeiro, quando naquele jogo do Red Bull Bragantino, que modificou um pouquinho ali o ar ali no Morumbi, que complicou, né? Vamos fazer mensagens de... Como é que chama? Subliminares. Você tá metendo mascaradinho ali, Vaco. Cara, como que você vê a transição do Ariel Holan para o Diniz? Como que você vê um diagnóstico do Ariel Holan ao Diniz? Cara, o Ariel, ele chegou no Santos com acho que o selo meio que de salvador da pátria. Muita gente se falava que ele ia conseguir fazer de tudo, que ele era um cara que trabalhava muito à base do Santos. Isso realmente ele fez, ele deu oportunidade para muita gente. O Ângelo ganhou muitas chances com ele, Lucas Lourenço, o Renier, que voltou de lesão. Porém, o que aconteceu principalmente foi que ele não aguentou a pressão. O Santos esperava uma equipe muito ofensiva, a torcida do Santos esperava uma equipe muito ofensiva, que jogasse para frente, que tivesse transição, com muita tática envolvida no time, com os ensinamentos do Ariel, as pessoas que ele trouxe. Ele pediu muito investimento em questão de tecnologia para a capacitação dos jogadores que estavam no clube e para a contratação de novos jogadores potenciais para serem titulares do Santos. No entanto, isso não aconteceu. Dentro de campo, a gente viu um Santos basicamente perdido. Muita gente se falou em panela dos jogadores do Santos. Eu acredito que isso não aconteceu. A atual diretoria do Santos vem se mostrando muito séria. A gente sabe que... Estamos conversando aqui com o Aleph Souza, né? Falou muito bem aí. Na base, né? Ô, Serginho, a gente que acompanhou o jogo do Santos e Deportivo Lara pela Libertadores, como que o Ângelo jogou, né? Foi o primeiro jogo que eu fiz a transmissão aqui na Alternativa Sport Web, ficou marcado por isso. E o Caio Jorge também, que vem destacando, né? Tava com alguns rumores, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais tarde aqui junto com o Aleph, que é setorista do Santos no Futebol na Veia. Você pode acessar no Twitter, @AlephSouza, que você acompanha. Você é torcedor do Santos, dá uma passadinha lá no Twitter dele, que ele tem todas as informações. Aleph, pode dar sequência aí à sua fala. Acabou caindo aqui. É uma brincadeira que eu faço quando eu apresento a live do Fantástica Família, é que minha internet cai, mas o Santos não.
Então, continuando aqui, acho que a gente pode destacar principalmente essa questão Rapaz, do... com todo respeito, mas o último que fez isso tá lá na Série B Na zona de rebaixamento. e, cara, tá dando dó, viu? Tá, A pasta João, de menos tá vazia. ao que tudo indica, isso não vai acontecer com o Santos, principalmente com as Sim. mudanças que vem tendo dentro da diretoria, e a gente torce, acho que vocês nem tanto, mas o torcedor do Santos torce para que isso não aconteça. O Santos é aquilo, o Santos é o tipo de time tipo, é impossível odiar, tá ligado? É impossível odiar o Santos. Não, porque, tipo, cara, eu joguei no Santos. o que a gente vê meu avô... O que a gente vê nisso, né, do reflexo do Cruzeiro, Botafogo, é gestão, né, a má gestão. Sim. E o que o Santos está apresentando nos últimos tempos é uma gestão firme e que quer trabalhar para o time, não quer esbolsar. Sim. Acho que principalmente a atual gestão, antes do presidente Rueda, que assumiu no começo de janeiro, as gestões eram, a gente pode considerar elas como tenebrosas dentro dos contratos que elas faziam, todas as coisas que envolviam o Santos. Mas já a gente entra nesse assunto, vou dar continuidade referente ao Ariel Holan, que você tinha comentado. E acho que a torcida do Santos acabou criando muita expectativa com ele. A gente sabe que a torcida do Santos é muito forte nas redes sociais, e ele era um cara que usava muito, interagia com os torcedores, principalmente através do Twitter. No entanto, acabou não conseguindo render o esperado dentro de campo, e aí começou a pressão da torcida. Quando a torcida começou a perceber que existia uma iminente chance de rebaixamento no Campeonato Paulista, foi quando basicamente ligou o alerta. Aí, depois daquele protesto que teve no fim do jogo do Santos, não me recordo ao certo qual foi, aquilo ali foi meio que a gota d'água para o Ariel. Ele acabou pedindo demissão. Foi o jogo da Ponte? Isso mesmo. Obrigado. Acho que muito por conta do que aconteceu com ele quando ele estava no próprio Independente da Argentina. Não sei se, acredito que vocês saibam, não lembro ao certo qual ano que foi, mas quando ele estava no Independente, ele chegou a ser sequestrado pelos Barra Bravas da Argentina por atuações ruins e desempenho abaixo do Santos, e esse foi segundo a entrevista dele pós a demissão, foi um dos principais motivos para ele ter pedido a saída do Santos. Ele já estava numa idade avançada e ele tinha esse medo de acontecer de novo e não saber o que aconteceria com ele. Então, acho que esse foi um dos principais pontos. E o Diniz, ele chegou e basicamente fez tudo que a torcida do Santos esperava com o Ariel, foi o que o Diniz fez. Está dando oportunidade para os meninos da base, nem tanto em comparação com o Ariel e com o Cuca. Isso é uma das coisas que a torcida do Santos reclama muito do Diniz, principalmente com o Ângelo, que é um menino que tem muito potencial, já despertou a atenção de diversos clubes da Europa, mas o Diniz não investe tanto assim nesse sentido da base. O Ângelo jogou apenas 5 vezes desde a chegada do Diniz até aqui, se eu não me engano já foram 18 jogos do Diniz até aqui, e ele não coloca tanto os meninos da base e foca um pouco mais nos experientes. Os resultados estão vindo, porém a torcida do Santos, todo mundo sabe que gosta dessa inclusão da base no time principal, e isso é uma coisa que não vem acontecendo, mas eu acredito que no decorrer do tempo o Diniz vai, assim, utilizar mais os garotos da base. Rapaz, então quer dizer que o Diniz agora, por enquanto, ele ainda não está utilizando com frequência os meninos da base, que a gente pode dizer que é talvez, junto com o Fluminense hoje, são os times que mais usam a base no Brasil. Sim. Dentre os titulares do Santos, basicamente os que subiram recentemente, vou considerar do ano passado para cá, a gente pode colocar basicamente o Gabriel Pirani e o Kaique, o zagueiro, e também o goleiro João Paulo, que já está há um tempo maior. Mas são basicamente esses três. Kaique, a torcida do Santos pedia muitas oportunidades para o Lucas Lourenço, que foi emprestado ontem. A equipe do Londrina vai ficar lá até o fim da Série B. Também pede muita chance ao Reniero, o próprio Marcos Leonardo, que vem se mostrando muito eficiente quando o Diniz o coloca para jogar, marcou um dos gols contra a equipe do Red Bull Bragantino no último fim de semana, mas a torcida do Santos pede um pouco mais dessa inclusão da base.
e isso é uma coisa que até o momento não vem acontecendo com tanta frequência, mas eu acredito que agora que vai voltar os jogos da Sul-Americana, os jogos da Copa do Brasil, o Diniz vai usar um pouco mais a base, principalmente pelo calendário apertado que a gente tem no Brasil e a necessidade de poupar alguns jogadores em jogos não tão, entre aspas, prioritários pelo Santos. Perfeito. E Aleph, Perfeito. e também eu queria fazer uma pergunta, você que trabalha dentro do Santos, queria saber qual a expectativa que do nada o Diogo aparece. A expectativa que tem a torcida do Santos em relação ao... Poxa, eu não prometi nada, mas a expectativa que tem a torcida do Santos em relação à primeira temporada. Porque o Santos, ele tá na Sul-Americana, fez um bom resultado em casa, vai jogar fora contra o Independiente, para ser roubado é 1-2. E queria saber se tem expectativa, sei lá, de um título. Até pro Santos, assim, na Copa do Brasil não é favorito. Assim, contra o Juazeirense é. Mas Juazeirense não, é Juazeirense. É favorito, só que possivelmente pode ser que pegue um Grêmio da vida, que tá mal pra caramba, mas Copa do Brasil, o Grêmio, ninguém desperdiça. Outros times, então eu quero saber qual é a expectativa do Santos em relação a títulos e boas campanhas do Campeonato Brasileiro. Então, dentro do Campeonato Brasileiro, eu acho que basicamente o Santos vai tentar brigar por uma vaga ali no possível G8 para tentar a classificação para pré-Libertadores ou para a fase de grupos, eventualmente, caso consiga. Na Copa do Brasil, como você destacou, Lucas, eu acho um pouco mais complicado também, principalmente pelas qualificadas equipes que tem. Eu acho que dentre o que eu vejo, o que eu escuto dos torcedores do Santos, a principal esperança do Peixe é sim o título da Sul-Americana. Teoricamente, a gente pode considerar, entre aspas, o mais fácil dentre os três para se conquistar. O Santos pegou, como você destacou, uma pedreira, que é a equipe do Independiente, conseguiu um bom resultado na Vila Belmiro, porém não o necessário para falar, está certamente classificado. Tem que vencer amanhã. Um outro problema do Diniz é que o Santos não consegue vencer fora de casa. Venceu apenas o jogo contra o Cianorte pela Copa do Brasil. Depois desse, 70% foram derrotas e o restante foram empate. Não lembro ao certo os números. Mas eu acredito que dentre as competições da Sul-Americana é teoricamente o mais fácil para o Santos conquistar. Dentro do chaveamento, acho que a equipe mais complicada, caso o Santos e essa equipe avance, seria a própria equipe do Red Bull Bragantino, que está no mesmo lado da chave do Santos, que eventualmente, caso avancem de fase, se enfrentariam numa semifinal. Mas, agora falando, eu como cubro o Santos diariamente, eu também concordo com isso que a torcida afirma. Acho que o único título que o Santos, com o atual elenco que tem, pode falar, a gente pode ser considerado candidato ao título. Eu acho que é esse da Sul-Americana. Os outros dois acho muito improvável que o Santos consiga, mas a gente não sabe. Ano passado, na Libertadores, desacreditava que o Santos ia passar na fase de grupos. Chegou na final, que era algo muito, muito mais surpreendente do que todos esperavam. E aconteceu o que aconteceu, infelizmente perdeu a final, mas foi uma ótima temporada do Santos, conseguiu ficar entre os 8 e voltar para a Libertadores da mesma forma. Acredito que consiga ficar entre os 8 novamente, principalmente com as contratações que chegaram, o estilo de jogo do Diniz que ainda está sendo implementado, algumas possíveis contratações que estão chegando, retorno de lesionados. Então, eu acho que o Santos deve conseguir ali na Copa do Brasil, entre a semi e as quartas de final, no Brasileiro, uma 7ª posição. E acho que sim, dá para colocar o Santos como um forte candidato ao título da Sul-Americana. Eu botei no meu bolão, viu? O campeão da Sul-Americana no meu bolão. Eu tava postando no Grêmio, né? Meu Grêmio pegou assim uma rebalanceira. Cara, você falou sobre Libertadores, né, no ano passado. Cara, conta pra gente qual foi o seu sentimento, né? Eu tive essa experiência depois de 38 anos, 2019. Foi a primeira final de uma Libertadores que eu vi o Flamengo chegar. E no Rio não, Lucas, você nem viu o seu, você nem era nascido. Eu sei, eu tinha 3 anos, fica tranquilo, calma. Mas você não lembra. Mas, cara, conta pra gente qual foi a nostalgia, né? Depois de, igual você muito bem colocou aqui, o Santos passou, né, a ser desconfiado. O Santos não vai não. Boca Juniors, esquece. Não.
foi lá, fez um grande jogo. Acho que um dos melhores jogos daquela temporada foi aquele jogo lá e foi muito merecido, porque os argentinos já roubou tanto aí já. E o Santos, cara, que é tão copeiro, né? Em 62, 63 foi campeão com o Pelé, né? Marinho, grandes jogadores que passaram pela equipe do Santos, que é um formador de base, né? Então, eu gostaria de falar, que você falasse pra gente sobre essa nostalgia de ver a sua equipe na final da Libertadores da América, a competição mais importante aqui da América do Sul. Cara, acho que foi um sentimento único. Na final da Libertadores de 2011, eu tinha apenas 10 anos, não entendia tanto do futebol em si, do tamanho, da importância do título. E dessa vez eu tive a oportunidade de saber, de ver isso e de estar fazendo a cobertura do Santos. Então eu particularmente fiquei muito feliz. Tentei, com credencial, consegui ir para o Maracanã, porém infelizmente não consegui. Eu gostaria muito de estar lá para ver isso. No fim iria ficar triste, claro, pelo resultado que aconteceu, mas são coisas do futebol. Referente ao que você falou do Santos ser um pouco desacreditado, principalmente na temporada passada, eu concordo com você. Acho que nem os próprios torcedores do Santos imaginavam que o Santos ia chegar tão longe na Libertadores. Isso do Santos ser considerado cotado para não ir bem, para ser rebaixado, a gente sabe que é algo corriqueiro do Santos. Desde muitos anos para cá, o Santos sempre é taxado que não vai se classificar, que não vai conseguir passar e acaba surpreendendo. Mas essa final eu acho que teve um gostinho a mais, porque principalmente pelo fato do atual momento fora de campo do Santos. Santos vinha de 3 meses, em setembro mais ou menos, vinha de 3 meses de salário atrasado, muitos problemas com a diretoria, com o ex-presidente que sofreu impeachment, José Carlos Pérez. Isso acabava influenciando muito dentro do campo, como pessoas ligadas ao Santos e quem acompanha o Santos mesmo disse, o Cuca foi meio que técnico, presidente e, entre aspas, pai dos jogadores. Ele que blindava tudo que acontecia no extracampo para os jogadores. Foi incrível ver os jogadores se doando ao máximo no Equador contra a equipe da LDU, vencendo, sem o Cuca estar no banco de reservas, com 3 meses de salário atrasado e se jogando até o último minuto. Acho que isso foi uma das coisas mais bonitas que teve. Como você destacou, contra a equipe do Grêmio, muita gente achava que o Santos ia ser eliminado logo no primeiro jogo, ia sofrer uma goleada. Não aconteceu. Contra o Boca Juniors colocaram a mesma coisa, que na La Bombonera o Santos não ia conseguir. Segurou o empate lá e quando voltou para a Vila, como você bem destacou, deu um show na Vila Belmiro. Foi uma partida memorável. Tá? Empate roubado. Teve aquele pênalti lá que até eu fiquei bravo. Que o pênalti os caras não deram, hein? Tanto o pênalti no primeiro jogo, se eu não me engano, foi no primeiro jogo contra o Boca Juniors, tanto no primeiro jogo contra o Grêmio, que aquele juiz deu um grande tempo de acréscimo a mais. Depois, se eu não me engano, teve um pênalti ou uma falta no Caio Jorge, alguma coisa assim, que também não deu, mas da mesma forma o Santos conseguiu dar a volta por cima e vencer os jogos. Acho que ficou com um gostinho ruim do torcedor do Santos por 2 fatores. Principalmente por ter perdido, claro, era uma final de Libertadores, um clássico paulista contra o Palmeiras, que vem nos últimos anos se tornando, acho que, o principal rival do Santos, principalmente pelo fato das disputas de títulos, infelizmente, da maioria das vezes o Santos acaba saindo derrotado contra a equipe do Palmeiras. Mas outra questão foi a questão da torcida. A gente sabe que o sonho de qualquer torcedor, como você mesmo destacou, é ver o time na final da Libertadores. Imagine o torcedor que viu em 2011 e agora teria a chance, porém, infelizmente, devido à pandemia, não conseguiu ir ao estádio. O sentimento que ficou, aqueles torcedores em volta da Vila Belmiro, depois que o Santos ganhou da equipe do Boca Juniors, foi memorável, a festa que eles fizeram. E, infelizmente, não pôde ter isso na final. Na final teve ainda, porém eram só credenciados, eram poucos. Acredito que se tivesse liberado o público, se não tivesse acontecido a pandemia, na verdade, teria sido uma festa ainda maior da torcida do Santos. Eu fico imaginando, fiquei depois do jogo, como é que seria o Maracanã metade branco e preto e metade verde. Seria lindo aquilo ali no Rio de Janeiro, seria um fato histórico, mas seria assim. Acho que
Tô vendo. Acho que seria um dos momentos mais marcantes do. A gente pode colocar da história do futebol para o torcedor do Santos e do Palmeiras. O Palmeiras vinha há muitos anos sem conseguir chegar a uma final de Libertadores, chegou contra o Santos e acabou vencendo. Então, acho que um resumo meio dessa Libertadores do Santos, a gente pode colocar como superação, que se reinventar, surpreendente e, no fim, claro, triste pela derrota do Santos. Eu, particularmente, eu estava no dia do jogo, no finalzinho eu não consegui acompanhar, eu estava viajando, quando estava aos 45, falei, vou desligar aqui, quando voltar para a prorrogação, eu volto a assistir. Quando chegou aquela notificação do gol... Foi igual aquela música, né, cara? Foi igual aquela música, né? Ó. Não, foi um sentimento que eu sinceramente não sabia como reagir. Eu, particularmente, eu parei e falei, não é possível, teve algum erro aqui no aplicativo do OneFootball, eles mandaram errado isso, e depois, quando eu entrei no GE, estava confirmado que tinha sido gol, e naquele momento ali parou. Eu lembro que minha namorada até me abraçou, e ficou um clima, tipo, um silêncio ensurdecedor, assim. Era clima de luto. Foi cair a ficha, porque acho que para todo mundo aqui o sonho é ver o time numa final de Libertadores, e você vencer uma final de Libertadores, vencer um clássico, passando por toda a superação que o Santos passou no decorrer da temporada, no decorrer do campeonato, se você conseguir ser campeão, seria um sentimento incrível, cara, incrível, que infelizmente não aconteceu, mas a gente torce para que futuramente o Santos possa voltar para esse caminho dos títulos, brigar mais vezes pela Libertadores, que é algo que não acontecia há um bom tempo, e quem sabe, nos próximos 5 anos, conseguir mais um título, 1 ou 2 títulos da Libertadores aí. Olha, tem time que planeja isso, hein, cara? Você me lembrou, cara, 2019, a hora que o River fez aquele gol, o primeiro falou pra mim assim, esquece, cara, não vai dar pra virar, não. O time tá bom pra caramba. Falei, cara, o indo mais engraçado, porque foi uma noite antes, eu sonhei que o Flamengo tinha ganhado de 2-1, que seria um jogo disputado. E fui, ainda postei ainda na rádio onde hoje eu trabalho hoje, e apostei, falei, vai dar 2-1 pro Flamengo. Vai não, o River, isso é copeiro, o River aquilo. Aí nisso, no meio do jogo, acabou a força, despejou água, chovendo. Nós corremos para uma lanchonete, nós vamos assistir no centro aqui da cidade, e fomos para um bar, cara. Aí nisso começou a cair a transmissão também, começou a acabar a energia, e quando vê, voltou a energia, voltou no chuvão, daí nós fomos para lá. Aí falou assim, agora, cara, né? Quando vê aos 42, não, sai o primeiro gol do Flamengo. Vamos, dá pra virar. Na hora da virada do Gabigol, meu amigo. Tá. Deixa eu até para aproveitar. Mas, cara, falando sobre agora 2011, né? Tínhamos Neymar, Ganso, toda a companhia. Era um grande time. Se eu estiver errado, fala que o Ganso estava lá. Não sei, agora me fugiu da memória aqui. Tava assim. Mas como que você via aquele time jogar e como que você vê hoje o Santos? Como que você vê essa evolução depois de 10 anos praticamente hoje? E diziam que o Ganso ia ser melhor que o Neymar, né? E o Lucas Lima também era o David Beckham, né, do Brasil, né? Sim, a beleza era igual. Importante eu acho que a comparação entre as duas equipes a gente pode colocar meio que como desigual. Na época a gente tinha o Neymar no auge, era sensacional ver o Neymar. Eu particularmente queria ir em todos os jogos do Santos. Até parar, né? Sim, o próprio Pará, jogando em alto nível. O que esse Neymar que ferrou meu time, velho, é piada, velho. Eu lembro de um jogo que ele fez o cara lateral ser expulso, eu odeio aquele lateral até hoje. Vou nem falar o nome dele porque eu odeio aquele Pires. Mas realmente, o que esse cara acabou com o meu time foi piada. Acho que aí eu comecei a gostar um pouco menos do Neymar. Depois eu comecei a gostar dele quando ele saiu. Entendi. Acho que o Neymar foi um caso meio que improvável de nos próximos anos acontecer. Naquela época o Santos conseguiu fazer um plano muito bom que segurou, a gente pode falar que segurou ele até por
bastante tempo. Algo que hoje em dia a gente sabe que o menino sobe, joga 5 jogos, marca um gol, já era. Se é o São Paulo, vem o Ajax e contrata. Se é o Santos, vem o Barcelona, o Real Madrid ou outro clube europeu. Assim acontece com... Acho que o time que acontece isso mais precocemente a gente pode colocar que é o Fluminense, que vende muito rápido. O menino joga uma partida e acaba já saindo da equipe. Kaique, né? Sim. O Kaique acho que é o principal desse. Teve um outro menino também do ano passado, eu não me lembro o nome dele. Como é que é? Acho o namorado da Mel Maia, né? Namorou com a Mel Maia, né? João Pedro, isso. Isso, João Pedro. Ele foi um que começou muito bem no Campeonato Brasileiro e depois veio a notícia que assinou, sem nem especulação nem nada. Então eu acho que nesse sentido o Santos fez um projeto muito positivo com o Neymar. É o mesmo projeto que o Santos pretende fazer com o Ângelo, menino da base do Santos, que tem 16 anos, tá crescendo, da base, porém está no profissional, está crescendo ainda, e muitos se falam que ele tem grande potencial, futebol ele tem. Agora vamos ver se o Santos vai conseguir segurar ele da mesma forma que conseguiu segurar o Neymar lá em 2011. A questão das duas equipes, o futebol do ano passado e da desse ano, a gente pode colocar que certamente a de 2011 era era bem superior. Você ter um time, basicamente com Neymar e Ganso, independente dos outros jogadores que tem ao redor, eles vão jogar bem, eles vão conseguir fazer o necessário, como aconteceu com muitos casos surpreendentes, como você destacou, o próprio Pará, o Arouca. Além disso, de ponto positivo, tinha um Elano naquele time. Um pouco antes de 2011, voltou o Robinho, que era um ataque sensacional. Neymar, Ganso, André e Robinho, era surreal ver aquele time jogar. Eu, particularmente, independente do horário, eu era pequeno ainda, não entendia tanto, mas era lindo ver aquele time, principalmente no ataque, fazia 2, 3 gols em 10 minutos e continuava atacando. E acho que isso é o que o Santos sente. A torcida do Santos sente um pouco. A torcida do Santos sente um pouco de falta e voltou do ano passado, por mais que o Cuca em alguns momentos se mostrava muito defensivo, ele conseguia fazer o resultado vir, principalmente quando o Santos jogava na Vila Belmiro, e quando jogava fora de casa ele sabia montar a equipe para surpreender o adversário, e aconteceu o que aconteceu. O Santos conseguiu chegar na final da Libertadores. Rapaz, eu quero te fazer uma pergunta. Também tem. Deixa eu só perguntar aqui. Eu quero pegar a pergunta. Você acha que o Marinho, por toda a importância do momento que ele está no clube, pela maneira que ele fala do Santos, que ele quer ficar, de tudo que ele já fez, ter chegado à final da Libertadores, eu sei que é complicado, porque o Santos é um celeiro de craques, basicamente, né? Se você for olhar na história, então a palavra ídolo às vezes fica um pouco mais pesado para falar dentro do Santos. Mas o Marinho hoje pode ser considerado um ídolo para a torcida do Santos? Já é o terceiro, quarto ano dele no clube. Sim, é o terceiro. Chegou em 2019. No meu time ele é ídolo, né? O Vitória, tá tudo bem. No Vitória ele fez uma participação memorável. Sabia não. Eu lembro que quando ele estava prestes a sair do Vitória, todo o time do Brasil queria contratar ele, porém o mercado chinês a gente sabe que é surreal, não tem como complicar. Cara, eu não sei referente a isso, dele ser considerado ídolo ou não. Eu considero a torcida do Santos uma torcida que pega muito no pé do jogador, pega muito no pé. Depois, por ele não ter aparecido tanto na final da Libertadores, após isso ele ter tido algumas lesões, surgia algumas informações que ele poderia ser vendido, estava querendo fazer corpo mole, se falou em como a gente fala? Se falou em uma panela para derrubar o Ariel e ele estaria sendo pivô disso, porém nada se confirmou. A torcida continua pegando muito no pé dele. Eu acredito que se o Santos tivesse conseguido o título da Libertadores, que seja com um gol dele ou sem um gol dele,
Eu acho que sim, ele estaria, sem dúvida nenhuma, para nenhum santista ele estaria na prateleira dos ídolos do Santos, mas eu acredito que, principalmente por essa queda de rendimento em relação aos 2 anos anteriores para esse ano de 2021, acho que ele ainda não é considerado o ídolo da torcida do Santos. E se a gente fizer uma pesquisa com os torcedores do Santos, acredito que eles vão concordar comigo. Muito se fala também no aspecto do Carlos Sanches, é um cara que está aqui há 3 anos também. O Santos, muitos consideram ele ídolo, outros nem tanto. Agora, um fator que pesou muito no nome dele para dentro do Santos foi da renovação. Ele recebia um salário de em torno de R$400 mil, e o Santos colocou um teto salarial de 300 mil. Ele retornando de lesão, com proposta para voltar para o River Plate, para jogar na MLS, também na China, algumas sondagens, ele aceitou reduzir o salário para 200, se não me engano foi 280 mil, mais algumas metas a alcançar. A torcida do Santos, uma parte coloca ele como ídolo, outra ainda fala que falta esse peso do título. Eu acho que, se, vamos supor, como eu disse um pouco antes, se o Santos conseguir esse título da Sul-Americana, dependendo da forma que for, eu acho que sim. Mesmo por ser um título de menos expressão em comparação com a Libertadores, acho que a gente pode colocar esses 2 pontos, o Marinho e o Carlos Sanches, como na prateleira de ídolos do Santos. Mas, atualmente, vendo o que o torcedor do Santos fala, eu acho que nenhum deles é considerado ainda ídolo, como o Neymar. Acho que o Neymar, sim, o próprio Ganso, meio que, mesmo que com as turbulências envolvendo o nome dele, o Elano, acho que falta esse T do título aí para ele conseguir. Aí já tem uma prateleira muito acima aí já. Sim, muito acima. Eu entendo. O Marinho tá na minha segunda, ele só tá embaixo de Ramon Menezes. Mas é isso mesmo. Ô, Aleph, e também você citou o garoto Ângelo, né? Ele tem apenas 16 anos, é uma jovem promessa. Mas você acha que, por exemplo, pós-Neymar, a torcida do Santos, ele pega muito no pé, principalmente quando surge um ponta habilidoso, pega muito no pé por ser o novo Neymar? Já aconteceu isso com o Neilton, Vitor Andrade, agora com o próprio Ângelo, Rodrigo. Quantos caras aqui surgiram? Neilton eu não aceito, Neymar. Não. O resto tudo bem. Neilton, pelo amor de Deus. Ali foi fake news disseminada da base. Eu não sei. O novo Neymar do Brasil. Muitos deles foram citados como novo Neymar. Então você acha que não pesa pro garoto ser comparado a um jogador desse tamanho, ainda mais pro tamanho do Santos? Sim. Acho que principalmente o nome do Neymar dentro do Santos, fora do Santos já é muito pesado você se comparar ao Neymar. Agora, dentro do Santos é um peso maior ainda. Como você citou, teve diversos jogadores. Vitor Andrade, o próprio Giovani, o Rodrigo, o Ângelo, diversos meninos que passaram, que surgiram na base. Muito se falava que seria o novo Neymar, que ia assumir, que ia virar o novo ídolo ao lado do Neymar. Porém, infelizmente, isso não aconteceu. Acredito que que também faltou o título, mas dentre esses que a gente citou, foi o que mais se destacou e hoje está no Real Madrid, é o Rodrigo. O Rodrigo, ele jogou muito bem pelo Santos, principalmente quando tinha, na época do Cuca, que saiu o Jair Ventura e entrou o Cuca, também com o Jorge Sampaoli. Não, Jorge Sampaoli não, desculpa, ele não estava nessa época. Mas acho que o Rodrigo foi o principal de todos esses. Mesmo estando numa distância muito longa em comparação ao Neymar, acho que de todos ele é o que chegou mais perto. Porém, destacando muito longe ainda do Neymar. E muitos meninos, quando são citados como novo Neymar, novo Ganso, algo assim, muitos não gostam que o rotulem dessa forma, porque sabem o peso e a força que tem isso. Sabem que se você chegar no profissional e você não conseguir render, a cobrança vai ser muito maior. A gente pode ver isso com o Lucas Lourenço, que eu comentei um pouco antes, que foi emprestado para a equipe do Londrina. Ele, principalmente na temporada passada, quando o Santos perdeu o Carlos Sanches por lesão e tinha o Jean Mota, que não vinha muito bem, ele era considerado, ele era falado que era o garoto da base que, se subisse para o Santos, ia assumir o meio-campo, podia dar a camisa 10, e a gente viu que não foi isso que aconteceu. Ele subiu, não teve bons rendimentos, teve até alguns lampejos durante alguns jogos, porém nada próximo do que a torcida do Santos esperava. E agora, principalmente com a chegada do Diniz e essa, a gente pode colocar como perda
de uso da base, ele foi emprestado. Como você disse, acho que isso de rotular como novo Neymar, novo Ganso, acho que novo Pelé é um pouco demais. Mas rotular por qualquer um desses nomes referente ao Santos, acho que acaba sendo um peso muito grande para qualquer garoto. O Ângelo é um que é uma das maiores esperanças. Muita gente fala que ele é melhor ainda do que o Rodrigo, que vai se destacar ainda mais do que ele. Só que, a princípio, não está tendo muita oportunidade, porém, quando entra, se destaca. Mas, como eu destaquei, está muito longe ainda de chegar no nível Neymar, que a gente sabe que foi, que eu particularmente destaco que, acho que infelizmente não, dificilmente e infelizmente, claro, vai ter algum outro jogador, não só no Santos, mas em qualquer equipe do Brasil, que vai ter o destaque que o Neymar teve, vindo da base, chegando ao profissional, assumindo o peso da camisa, independente de qual clube for, e vai conseguir se destacar da mesma forma. É que eu acho que a comparação com o Neymar é meio desbalanceada, porque o Neymar com 19 anos já era rei da América, cara. É meio diferente você chegar num garoto de 19 anos e falar assim, não, você vai ser o melhor jogador da América. Nem o melhor jogador do time, da América. Tipo, a distância entre ele e os outros era discrepante. Era como se fosse um jogador de nível top europeu jogar na América do Sul. E era realmente isso. Tanto que hoje é praticamente o que você falou, é praticamente impossível um garoto chegar e ter com 19 anos já ser rei da América. Então, porque você vê, o maior ídolo assim, da garotada brasileira hoje aqui no Brasil é o Gabigol, pela mídia positiva que ele tem. Mas mesmo assim, a discrepância dele pro Neymar é algo surreal, assustador. Sim. No próprio Santos, acho que o Gabigol se destacou muito. Acho que ele não foi colocado como novo Neymar, principalmente pela função dele dentro de campo, é bem diferente da que o Neymar atua, mas ele foi considerado uma das grandes promessas do Santos, e hoje a gente vê que está aí muito bem no Flamengo, por mais que não tenha estado bem na Europa, está muito bem no Flamengo. Acho que depois o Francisco pode responder aqui para a gente, já pode sim ser considerado um ídolo da equipe do Flamengo, principalmente por tudo que... Sim, já é, né? Já é, né? Menos que o Deus Zico ninguém bate, né? Jamais vai tirar o que o Zico fez, porque, né? Não tem... É como se falar para você assim, Jean Mota vai ser melhor que Pelé. Praticamente coisas improváveis. E agora, eu acho que o Zico, alguém consegue ser melhor do que o Zico, mas não consegue ser melhor do que o Pelé. Mas agora é tipo 100% que ninguém vai ser melhor que o Pelé. Agora, ser melhor que o Zico é 99,99. Continua sendo quase impossível, entendeu? Mas precisa rolar, só para aproveitar essa fagulha da pergunta que o Lucas deixou, que ele falou muito bacana dessa coisa do novo Neymar, do novo Neymar, do novo Neymar. E aí ele já falou do Gabigol. E aí a gente vai falar de Thiago Mendes e vários outros desses do Santos, que acabam sofrendo essa pressão dentro do clube, sai e às vezes acaba batendo na Europa e voltando ou ficando lá, e quando sai do Santos, o cara se revela aquilo que era esperado pela torcida. O que acontece realmente? Você acha que a pressão da torcida acaba atrapalhando a formação desse jovem como atleta de fato profissional, que eu digo, né? Sim, eu acho que essa questão da pressão e da cobrança da torcida do Santos, como a gente destacou aqui antes, o Santos e o Fluminense, acho que o Santos ainda na frente, sem dúvida, são as duas equipes que mais revelam e que melhor revelam entre as equipes do Brasil, mas a cobrança no Santos eu particularmente acho um pouco excessiva. Se entra um garoto, se o Santos está perdendo um jogo de 1-0, entra um garoto, ele está fazendo seu terceiro jogo, e ele perde uma chance teoricamente clara, a torcida do Santos já coloca como enganação, como mentiroso, Nilson. como voltar para a base. Não é o Nilson que perde o gol da Copa do Brasil contra o Palmeiras, ou eu tô errado? Isso. O Nilson. Só que ele não era da base do Santos. Esse aí a gente não fez, ainda bem. Senão ia acabar manchando o nome dos meninos da Vila. Mas então, eu acho que essa cobrança, como a gente disse, acaba sendo muito excessiva por parte dos torcedores do Santos, que, como eu destaquei, são muito fortes na questão da cobrança. Muita gente brinca, o Santos não tem torcida, o Santos não sei o quê. Mas a gente sabe que dentro da Vila Belmiro, dentro de Santos, a cobrança é muito forte. Uma coisa que aconteceu
que gerou muita revolta por parte dos torcedores do Santos, não sei se vocês viram, quando estava naquela chance de ser rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista, o menino, Gabriel Pirani, que praticamente assumiu o meio-campo do Santos em fevereiro, com o Ariel Holan, quando ele fez alguns testes, ele foi cobrado quando ele estava indo no dentista. Estava ele mais um amigo no dentista e chegaram alguns integrantes da torcida jovem, não me recordo da torcida jovem, alguns integrantes de uma organizada do Santos, cobrando ele, falando que ele tinha que jogar mais, isso e aquilo. E, tipo, um garoto de 19 anos que não tinha 10 jogos pelo profissional do Santos. Acaba pesando muito isso. Você não sabe o que vai acontecer com você quando você estiver na rua, principalmente na cidade de Santos, que a gente pode considerar como pequena em comparação com a capital e com outros estados. Então, acho que essa cobrança dentro do clube e fora do clube, se expandindo para a cidade, acaba sendo muito pesado. E como você destacou bem, muito se acontece com esses jogadores que estreiam, não vão tão bem, vão para a Europa e acabam se destacando. Tem um aqui que acabou me sumindo o nome, se eu não me engano foi o Emerson, que ganhou pela Itália a Eurocopa. Sim. Sim, então, foi o Emerson mesmo. Ele basicamente saiu do Santos escorraçado. E hoje não, fim de semana retrasado, foi campeão da Eurocopa, depois voltou pro próprio Santos. Acho que muito acontece disso, e aí quando o torcedor do Santos vê que esse garoto, que era desacreditado, que era muito cobrado aqui, foi para a Europa, se destacou e retornou não, está na Europa e está se destacando, aí a torcida do Santos vai perceber que tinha que ter tido um pouco mais de calma, que deveria esperar um pouco mais o amadurecimento desse garoto, porque muita gente fala, o Santos revelou o Neymar, o Santos revelou o Ganso, o Robinho, o Pelé. Pega um menino da base e joga lá no profissional e já era, vai dar conta. E a gente sabe que não é assim. Como eu destaquei, o Neymar pode ser considerado um caso à parte de todos os outros. Todo mundo nasce pronto, né? Sim. É muito difícil um jogador nascer pronto da forma que o Neymar nasceu. Neymar, em 2010, se eu não me engano, ele tinha, não sei se era 17 ou 18 anos, com pouco tempo de profissional, já cobraram o Dunga para convocar ele na Copa do Mundo de 2010. E isso é algo muito difícil de acontecer, principalmente com jogadores atuando no Brasil. Se é um jovem atuando na Europa, pode ser considerado normal, mas no Brasil é muito difícil. O Neymar... E a gente viu que estava todo mundo certo, né? Porque Júlio Batista entrar no lugar de Kaká foi difícil de engolir. Sim. Né? O Neymar, mesmo pela questão da idade, acho que ele ali, se ele tivesse dentro daquela seleção, ele, por ser muito menino naquela época, ele ia jogar da mesma forma que ele joga no Santos, tentando driblar, passar. Pode ser que não renda da mesma forma que ele estava rendendo no Santos, mas certamente ia ajudar de alguma forma, e o Brasil poderia ter vencido aquela Copa. Infelizmente não ganhou. Mas acho que essa questão da cobrança acaba sendo muito forte. Dificilmente a gente vai ver um jogador que atua no Brasil que vai conseguir o feito que o Neymar conseguiu, que foi ficar entre os 10 melhores do mundo jogando no Brasil com apenas 19 anos. Isso foi algo surreal, que infelizmente o torcedor do Santos acha que qualquer um que subir, vai dar conta, vai colocar a camisa 10, a camisa 11 e vai fazer tudo que o time necessita. E infelizmente não é dessa forma. Cara, queria que você falasse um pouquinho para mim. A gente acabou de citar aí sobre, né, o Campeonato Paulista, quase foi para a Série A2, né, do Paulistão. Como você vê uma possível queda e uma final perdida em 2014 para o Ituano? Teria a dor a mais que aquilo? De perder o título para o time do interior? Sim, então, eu acho que por a gente falar em questão de rebaixamento, algo que nunca aconteceu com o Santos em nenhuma das competições, eu acho que certamente acaba pesando mais. Aquele título contra o Ituano doeu, sim, muito para o torcedor do Santos, mas eu acho que o peso de você ser rebaixado um mês e meio depois de você sair de uma final de Libertadores, então é meio que assim, você em um mês ter a chance de enfrentar o Bayern de Munique na final da Champions, e no outro mês você saber que no próximo ano, não desmerecendo a equipe, claro,
com todo respeito, você vai enfrentar o Guaratinguetá na Série A2 do Paulista. É uma discrepância muito grande isso. Acho que, caso isso tivesse acontecido, pessoas dentro do Santos, como muito a torcida, principalmente organizada do Santos, prometia, pessoas iam acabar sofrendo e pagando, entre aspas, por essa questão, e a gente, como torcedor, como pessoa que cobre o clube, a gente fica muito feliz que isso não tenha acontecido. Mas a questão do título de 2014 contra o Ituano também acabou doendo muito. Logo depois veio o título para o Palmeiras na final da Copa do Brasil. Foi uma sucessão de coisas que veio amargurando no coração do torcedor do Santos e, infelizmente, está aí até hoje com um acúmulo a mais por causa dessa final da Libertadores. Show demais, cara. Não, tipo, né, eu não sei, cara, né? O meu time também nunca caiu, espero que nunca caia. Mas, cara, vamos falar de Sul-Americana. Como que vem a equipe do Santos amanhã? O Independente já fez digamos assim, agora me fugiu a palavra. Uma provocação, né? Colocou os troféus de lá, mas só que eu não vi, cara. Só que eu não vi também Libertadores lá seguidas. Sim, exatamente. que é algo que não tem. Essa provocação da equipe do Independente foi algo que praticamente tomou conta das redes sociais nos dias seguintes ao jogo de ida que o Santos venceu na Vila Belmiro. O Independente estava alegando que o Caio Jorge tinha sido escalado irregularmente, tinha jogado sem poder. Estavam alegando que na Libertadores realmente o Caio Jorge sofreu 3 cartões amarelos e eles se basearam em um artigo do Código da Conmebol falando que ele não poderia jogar Sul-Americana. Porém, nesse mesmo artigo, um pouquinho abaixo, estava lá aquele asterisco mostrando a exceção. Os jogadores só deve pagar na seguinte competição da mesma organização, que no caso é a Conmebol, se ele foi expulso. Que não aconteceu com ele, que foi o caso que aconteceu com o Carlos Sanches contra o próprio Independente em 2018. Quando ele jogava pela equipe do River Plate, ele foi expulso num jogo da Sul-Americana. Estão alegando isso agora? Oi? Isso do Caio Jorge estão alegando agora? Sim, alegaram depois do jogo, pedindo o cancelamento da partida ou os 3 pontos para a equipe do Independente. Foi algo que revoltou bastante o torcedor do Santos. O pessoal achando que torcedor do Internacional quer chorar, torcedor argentino, viu? Pode continuar. Então, eles estavam alegando isso. Em 2018, realmente, o Sanches, quando ele jogava pela equipe do River Plate, ele foi expulso na Sul-Americana, se transferiu para o Santos e contra o próprio Independente jogou o jogo na Argentina. E aí o Independente entrou com um pedido de punição ao Santos, e aí o jogo que tinha terminado no campo 0-0 foi decretado 3-0 para a equipe do Independente, e aí o Santos acabou empatando o jogo seguinte, teve aquela confusão na Vila Belmiro, a torcida invadindo o estádio e tudo mais. E esse ano eles tentaram de novo. Tentaram novamente fazer com que o Santos fosse punido de alguma forma, dessa vez depois de perder o jogo, algo que complica um pouco mais para eles. Porém, o Santos consultou a Conmebol antes da partida, perguntando da situação do Caio Jorge, se ele poderia jogar, e a Conmebol autorizou, falou que poderia, tudo certo. E além disso, tiveram jogadores de outras 4 equipes da Sul-Americana que aconteceu a mesma coisa. Eles foram equipes que foram eliminadas da fase de grupos da Libertadores, vieram para as oitavas da Sul-Americana e tinham jogadores com 3 amarelos que deveriam cumprir a suspensão. E todos jogaram normalmente. E apenas a equipe do Independente tentou meio que fazer esse gato para, de alguma forma, prejudicar o Santos. Aí, depois disso, os torcedores do Santos foram nas redes sociais do Independente criticar. Estavam zoando principalmente eles pelo rebaixamento para a Série B. E aí que veio essa provocação do Independente, colocando a foto, falando que é o rei de Copas e tudo mais. Particularmente, o Santos não respondeu. Após essa provocação do Independente, o Santos não respondeu, não fez publicação nenhuma. Mas eu que acompanho o Santos, eu
sei e eu tenho certeza que caso o Santos elimine o Independente amanhã, todo mundo pode esperar que vai ter muita zoação e alfinetada do Santos contra a equipe do Independente. O Santos já faz isso normalmente em jogo contra equipes do Brasil. Sendo provocado, não respondendo e eliminando a equipe, certamente isso vai vir com muito mais força. O torcedor do Santos... Até eu tô ansioso. Exatamente. Agora. Exatamente. O torcedor do Santos está muito ansioso pela classificação, claro, e por essas alfinetadas que o Santos certamente deve dar, caso se classifique e acabar vencendo ou empatando contra a equipe do Independente. Cara, vai ser praticamente que merecido, né? Enquanto isso, né, a gente está gravando o podcast hoje, né? O Cuiabá acabou de virar aqui acima do Atlético Goianiense. Será que vai ter a segunda vitória consecutiva do Cuiabá? Vamos ver, né? Vamos aguardar. Cara, como você vê o planejamento da equipe, a gente já está caminhando para o final do nosso podcast, como que você vê a equipe para o Brasileirão, o restante do Brasileirão 2021, deve ficar com o Diniz até o final? Como que você vê esse planejamento aí futuro? Cara, eu acredito que sim. Acho que o Diniz deve ser mantido. Na minha opinião, tem que ser mantido. A gente sabe que nenhum trabalho vai se desenvolver perfeitamente como todo mundo espera a curto prazo. Tudo tem que ser trabalhado, tem que dar seu tempo. Eu sou a favor de dar o tempo quando o treinador se mostra promissor ao futuro. Quando ele não se mostra nesse sentido, a gente pode colocar aí o caso do próprio Rogério Ceni, que não tinha um bom desempenho com a equipe do Flamengo, mas acabava conseguindo resultado pelos jogadores que tinha. A gente sabe que o Flamengo é uma equipe com jogadores sensacionais. E esse não é o caso do Santos. O Santos precisa de um treinador que posicione, tente dar aquele chamado nó tático na equipe adversária, não sendo tanto da capacidade dos jogadores, mas sim jogando um pouco para o treinador. Então, eu acredito que o Diniz deve ser mantido, sim, na equipe do Santos. A questão que eu falei no começo da live, que ele tinha alguns pontos a rever, que é principalmente a insistência em alguns jogadores. A gente tem aqui que, a princípio, vai ter algumas novidades para o jogo contra o Independente amanhã. A provável escalação do Santos é João Paulo, Madson, Luiz Felipe, Kaique, Felipe Jonathan, Camacho, Jean Mota, Carlos Sanches, Marinho, Marcos Guilherme e Caio Jorge. O principal fator que a torcida do Santos cobra o Diniz é pela manutenção do Pará, que ele acaba deixando o Pará em todos os jogos. O próprio Felipe Jonathan estava muito mal, ele sacou o Felipe Jonathan, colocou o Moraes, que arrebentou nas partidas que fez, no entanto acabou sofrendo uma lesão leve de primeiro grau no joelho e não vai conseguir jogar essa partida. Porém, com o Pará, ele não fez a mesma coisa que ele fez com o Felipe Jonathan. O Felipe Jonathan, ele tirou ele em algumas partidas, deixou o Moraes para ver como é que ia ser. E com o Pará foi diferente. Com o Pará, ele vinha bancando o Pará até o último jogo contra o RB, e a torcida do Santos, e quem acompanha os jogos do Santos, até o próprio Felipe Neto, youtuber que é botafoguense, ele questionou, ele fez um tweet perguntando como que o Pará consegue ser titular do time do Santos. E é uma coisa que o torcedor do Santos não entende, são desempenhos muito ruins, diversas falhas. Eu sei como que é, cara, eu sei, eu entendo você. Ó, tinha Pará, o Wallace, Rafael Vaz, eu até esqueci, cara, que era tão maravilhoso esse ano. Não, ó, eu vou ser sincero, eu acho o Pará hoje já tá mais velho, é ruim fisicamente. Se bem que velocidade nunca foi a aposta dele e tal, ele era sempre bom nos cruzamentos, é um jogador mediano, mas eu sempre achei ele inteligente. Eu não sei porquê. É um cara que tem consciência de onde ele tá, sabe? Tipo, na hora da marcação mesmo ali pelo lado direito, falando, até mudando de pau pra cobra, assim, literalmente. Mas a eliminação do Flamengo para o São Lourenço, acho que foi na fase de grupos, com falha do Rodinei no lateral. Ele é inteligente, um lance daquele, ele pararia com falta, alguma coisa ou outra. Agora, tecnicamente, eu concordo, ele é muito inferior. Então, eu acho que o principal fator do Pará, que acabou ocasionando essa queda de rendimento, foi aquela, entre aspas, falha na final da Libertadores no gol do Breno Lopes. Antes disso, ele vinha muito bem. Muitos até se surpreenderam com a atuação dele na temporada de 2020,
E depois da final da Libertadores, onde o Santos perdeu, teoricamente, com a falha dele no gol do Breno Lopes, ele caiu de rendimento, caiu, não conseguiu voltar ao que era antes, e aí que veio as críticas da torcida do Santos. Você falou na questão da marcação. No Santos hoje, para quem acompanha, sabe, acredito que vai concordar comigo, ele acaba pecando em todos os sentidos. Quando ele vai ao ataque, ele não consegue ajudar com eficiência, não acerta cruzamentos, da mesma forma que o Felipe Jonathan não vinha acertando, entrou no jogo depois de ficar algumas partes, entrou no primeiro tempo, depois da lesão do Moraes contra o RB Bragantino, após ficar algumas partidas no banco e deu praticamente 2 assistências em cruzamentos. E o Pará não. O Pará, o Diniz não sacou ele fica tanto com as falhas ofensivas em cruzamentos que ele não consegue acertar, quanto nas falhas defensivas, nas falhas de passe. No próprio jogo contra o Independiente, ele tentou passar uma bola para o zagueiro do Santos com o marcador do Independiente no meio, entre os dois, e acabou perdendo a bola, que ocasionou o gol do Independiente, porém, para a sorte do Santos, estava impedido, e o Santos acabou não perdendo. Mas se for puxar realmente a ficha direitinho, a gente pode colocar pelo menos uns 4 ou 5 resultados de empate ou derrotas que foram colocados na conta, que foram culpa do Pará por falhas individuais. O próprio Diniz destacou isso na coletiva durante alguns jogos. No entanto, ele não sacou ele. E ao que tudo indica, nesse jogo contra o Independiente, ele vai tirar o Pará e vai colocar o Madison. O Madison, que é um lateral que veio do Atlético Paranaense, jogou no Atlético Paranaense. Das áreas, aqui de Salvador. Saiu do Bahia, se eu não me engano, é o Madison, lateral direito? Isso mesmo. Ah, tá. Se fosse revelar no Atlético Paranaense, seria um pouquinho complicado, né? Seria um Cirino da vida e talvez um Pablo, né? Tem meus traumas aí, viu? As equipes não têm muita sorte com os jogadores que vêm do Atlético Paranaense, normalmente. Léo Pereira. Então, é isso mesmo, é da Ilha de Itaparica, eu fui confirmar, é aqui do lado, é daqui do lado, é daqui das áreas. Ah, não, então beleza. Muito bonito aí, fui aí no ano passado, muito bonito. Que show. Então, mas o Madison, ele tem o ponto positivo dele, que é principalmente a questão ofensiva. Ele chega muito bem ao ataque. No gol de empate do Santos contra a equipe do Red Bull Bragantino na última rodada do Brasileirão, ele quem cabeceou para a defesa do goleiro Cleiton, e na sobra o Marcos Leonardo fez o gol. Então, é um cara que no ataque é muito forte, vai ajudar muito, e principalmente o auxílio ao Marinho. O Pará, por não ter toda essa eficiência ofensiva, ele acabava, entre aspas, prejudicando o Marinho na questão do ataque, e não ter ultrapassagem pela lateral para receber e fazer esse cruzamento com eficiência. E o Madison não. O Madison, ele tem todos esses pontos positivos ofensivos. Defensivos, ele tem alguns pontos a melhorar, sim, porém, mesmo com isso, ainda acaba tendo um rendimento melhor do que o Pará no atual momento dele, que ele passa pelo Santos. E uma outra mudança provável é a saída do Gabriel Pirani para o retorno do Carlos Sanches. O Sanches fez o primeiro jogo como titular desde o retorno da lesão contra o Red Bull, contra o Red Bull, fez o jogo na última rodada como titular, se destacou muito, jogou muito bem contra a equipe do RB, acabou não conseguindo fazer gol, mas foi muito bem. É um jogador que o Santos estava em fim de contrato com o Santos, mas o Santos bancou, mesmo com 36 anos, o Santos renovou por mais 2 temporadas com ele, como eu destaquei aqui, e é um dos líderes do elenco, considerado uma das grandes apostas do torcedor do Santos para o restante da temporada, principalmente pela técnica dentro de campo e a experiência e liderança fora de campo. Acho que ele, ao lado do Alisson e do Marinho, podem ser colocados os 3 líderes do elenco do Santos. Então, acho que para essa partida contra o Independiente, o Santos vem muito bem. Ao que tudo indica, não vai deixar o Independiente jogar. Felipe Jonathan, em entrevista durante a semana, ele afirmou que o Santos vai querer fazer o seu jogo, e ele dizendo isso, de fazer o seu jogo, a gente sabe como que é. Muita posse de bola, pressão quando tiver sem a bola, ataque e busca do gol.
Então, acho que vai ser uma partida muito boa para o Santos. Não acredito que vai vencer, mas acho que consegue um empate sem muito sufoco. Show demais. Ô, Aleph, agora a gente tradicionalmente faz, né, um bate-bola. São perguntas rápidas, você tem que escolher uma. E vamos que vamos. É Comebol Libertadores ou Sul-Americana? Sul-Americano. Essa daí ficou fácil. Gabigol ou André? Gabigol. Copa do Brasil ou Brasileirão? Copa do Brasil. Champions League ou Libertadores? Sou mais raiz, eu prefiro a Libertadores. Eu tô apanhando isso aqui hoje, vamos lá. Santos 2011 ou Santos 2014? 2011. Acho que não dá para comparar aquele Santos de 2011 com nenhum dos Santos que vão vir pelo futuro a princípio. Cara, eu tava pensando em aqui para mas dos jogadores quase aqui. Paulo Henrique Ganso ou Rodrigo? Rodrigo. Acho que a saída do Ganso acabou manchando muito ele em relação ao Santos, principalmente por ter ido a um rival e pela questão financeira. Ele não saiu por falta de oportunidade do Santos, mas sim por questão financeira que ele quis ir pro rival, que era o São Paulo. Eu acho que vai ser óbvio, né? Lucas Lima ou Caio Jorge? O Caio Jorge. Por mais que o Caio esteja deixando a desejar em relação à renovação de contrato dele, que vem sendo muito cobrado, não dá para comparar o Caio com o Lucas Lima, mesmo pelo fato dele não ter nenhum título ainda com a camisa do Santos. A saída do Lucas Lima e as provocações, a forçada dele para deixar o Santos acabou pesando muito. Pensando aqui também, Madison ou Vitor Ferraz? Madison. O Vitor Ferraz é particularmente um dos laterais do Santos que eu nunca gostei, assim, acho que ele tem as mesmas falhas do Pará, principalmente na questão defensiva. No ataque ele acabava chegando muito bem, mas na questão de marcação e defensiva, eu achava ele muito limitado nesse sentido. Arioca ou Giamota? O Jean. Eu acho que, por mais que a torcida do Santos acabe pegando muito no pé dele, ele é um cara que nunca abaixou a cabeça pela quantidade de críticas que vem recebendo. Se a gente acumular, pode colocar aí 1 ano de críticas que ele recebeu, mas nunca deixou de tentar e agora assumiu a titularidade do Santos. E quem será o novo Neymar, o novo Pelé? A pergunta que não quer calar. Cara, a gente tem acho que como a gente conversou aqui, novo Neymar, novo Pelé, acho muito difícil, mas tem alguns meninos na base do Santos que tem muita chance de brilhar. A gente pode colocar o Ângelo, que é um dos que já está no profissional do Santos, que tem um grande futuro pela frente. E até o mais jovem a marcar numa Libertadores, né? Acho que com 16 anos e 8 meses de idade, isso? Isso. 16 anos e 8 meses. Eu lembro que quando ele começou a ser relacionado para os jogos da Libertadores, eu deixei esse texto, a matéria, no caso, com o título: Ângelo é o novo jogador mais jovem a marcar pela Libertadores. Eu deixei pronto. E como você fez também de técnico, não foi? Você colocou no grupo aquela vez? Do técnico, acho que foi o Ariel Roland ou do Cuca? Sim, foi do Cuca. Eu disse, nossa, eu tava com essa matéria pronta desde sábado, cara, e agora que saiu. Foi. Eu fiz, deixei umas 2, 3 semanas mais ou menos essa do Ângelo, e todo jogo do Santos que tinha, horas antes eu ia lá, atualizava a questão do mês, dos dias, e mudava algum lance, assim, teoricamente que ele ia fazer, que eu lembro que na hora que ele fez o gol, eu já mandei e já publiquei rapidão.
Mas eu acho que além do Ângelo, um outro menino que está voltando de lesão e que tem um bom futuro pela frente, não perto do Neymar, longe disso, acho que é o Renier. Ele teve uma lesão no joelho esquerdo, a mesma que o Carlos Sanches. Ele está voltando aos poucos, está ganhando alguns minutos, vem sendo muito criticado, porque antes da lesão ele estava desempenhando um bom futebol, mesmo que nos poucos minutos que atuava, mas ainda era muito promissor. Aí teve a lesão e agora não está tão bem, mas eu acho que é um dos que pode brilhar ainda pelo time do Santos. E só a última pergunta, viu, Diogo? Só para eu fazer. E o Balieiro? Em questão do quê? Se eu acho ele um bom jogador, como que é? Ele veio para ser lateral direito, não foi? Ou eu estou errado? Tipo, ele vem da base. Sim, o Vinícius Balieiro, certo? Certo. Então, o Balieiro, eu acho que ele é mais um daqueles jogadores muito esforçados e que, como você disse, ele faz a lateral direita e também joga como volante, aquele meio que aonde precisar ele joga. Então eu acho um ponto muito positivo em relação a ele. Eu e ele tem uma relação, assim, entre aspas, muito legal, que eu lembro que ele estreou contra o Internacional, e foi quando eu estava começando ainda como setorista do Santos, e eu lembro que quando eu vi que ele tinha a chance de estrear, eu corri no Instagram, achei ele, encontrei o Instagram da mãe dele e fiz uma entrevista com a mãe dele. Eu fiz uma entrevista com a mãe dele, foi muito legal, acho que foi minha primeira entrevista de todos. E hoje, tanto o Balieiro quanto o Thiago Balieiro, que é o irmão dele, também joga na base do Santos. Os dois me seguem nas redes sociais, às vezes a gente conversa um pouco, mas acho que principalmente o Balieiro, o Thiago não sei tanto por estar na base ainda, mas o que eu sei é que o Santos quer renovar o contrato dos dois por pelo menos mais 3 ou 4 temporadas. O Balieiro, eu acho que ele pode ser sim uma peça importante, por mais que ele tenha perdido um pouco de espaço, principalmente com a contratação do Zanocelo e do Camacho. Eu acho que ele deve continuar no time do Santos. E uma peça importante em algum jogo que precisar poupar alguns jogadores, certamente ele deve ser um dos utilizados, mas acho que para titular agora eu acho bem improvável. Mas é um garoto que tem um futuro muito bom pela frente. Melhor que eu parar. Daí, né? Não, ele foi bom em 2011, né? Mas nem tudo é bom, dura para sempre, né? Como se diz, o bom e velho ditado. 2010 também, quando ganhou do Vitória na final. Já agradecendo você, cara, por nem ter aceitado o nosso convite, em nome de toda a equipe aqui da Alternativa Sport Web, em nome do nosso diretor aqui, o presidente, o Robert de Souza. Cara, quero que você deixe aí pra gente as suas redes sociais, onde que a gente pode encontrar o texto seu sobre o Santos. Cara, então, eu que gostaria de agradecer vocês pela participação, é um prazer. Tiverem outras oportunidades, podem me chamar, que certamente eu vou estar aqui com vocês. Referente a minhas redes sociais, no Instagram, Alif Souza, e no Twitter também, Alif Souza, só procurar lá. Vou estar lá. No futebol na veia, como todos sabem, eu faço a cobertura do Santos. Então, só colocar Futebol na Veia, Alif Souza, vai achar lá todos os meus textos. Além da cobertura do Santos, eu faço uma pequena cobertura do ZAC. Acredito que vocês não conheçam, é um time aqui da cidade onde eu moro, o União Suzano, que vai disputar a Série A2 do Paulista. Também, às vezes, eu faço alguns textos sobre eles. Time do ABC aí eu não gosto muito, não, cara. Não, é Suzano. Suzano não é muito Suzano? do lado do ABC. Me incomodei aqui com o ABC, sabe, Paulista, Santander, principalmente ali, sabe? Um time legal que tem uma arara azul, né, que vocês gostam bastante. Ainda bem que eu nem gostava de futebol naquela época, cara. Tinha... Que bom. Não, mas aquele time do São Caetano era incrível ali. Eu já vi meu time perder por dele, não tem nem muita coisa o que falar, então fique tranquilo. Não dá muito. Mas então, foi muito legal a participação, participar aqui com o Sérgio, com você, Francisco, com o Lucas, que acabou saindo. É um prazer estar aqui com você. Qualquer outra oportunidade, se precisar de comentários para algum jogo,
algo do tipo, podem me chamar, certamente estou à disposição, me avisem um pouquinho antes, certamente eu vou estar aqui participando com vocês, foi um prazer para quem está nos assistindo e já nos assistiu, e vai ouvir também no podcast. Valeu, muito obrigado, viu? Cara, agradeço demais. Não, que você é um cara que, tipo, a gente viu que é muito fanático pelo Santos. E quando a gente começa a falar, você percebe que a hora voa e a gente nem vê. E, cara, vamos marcar um compromisso. Sim, Na final, sim. na Sul-Americana, Santos mais um, você vai comentar e eu vou narrar esse jogo. Perfeito. Combinado. Nunca narrei na vida, mas só porque... Fechou. Proposta aceita, certamente. Vamos torcer para que o Santos consiga chegar lá. Bora, meu bolão. Passando do Independente, acho que o mais difícil, é o que tudo indica, é a equipe do Bragantino, caso chegue nas semifinais também, mas eu acho que o Santos tem total capacidade de futebol para chegar na final da Sul-Americana. Santos e Grêmio, viu? Anota aí. Vamos falar. Vai, ó, então tá... O Grêmio foi eliminado, né? Me perdoe. Eu particularmente não entendi se foi uma ironia ou algo assim. Mas não, foi porque eu me esqueci, juro. Não foi maldade, gremista, pelo amor de Deus, não foi maldade. Não se esqueça que você falou que o Grêmio é favorito de ser campeão da Sul-Americana. Santos e Pearol, pronto, tá resolvido. Santos e Pearol é a final. Vamos que vamos. Vamos repetir a Libertadores 2011 da Sul-Americana. Acabou. Vamos que vamos, né? O importante é, né, ver o Aleph comentando junto com a gente aqui e eu passando. Tomara que não passe vergonha, né? Mas. Vamos lá. Para você que acompanha. Vamos que vamos. Muito obrigado para você que acompanhou o nosso podcast. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir a nossa página no Facebook, a Sport Web, e também a seguir a gente nas nossas redes sociais. Alternativa Sport Web, só pesquisou aí, vai encontrar a gente, porque a gente aqui traz tudo do futebol nacional, desde Série A, Série D, tudo no futebol brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Daqui a pouquinho tem transmissão daqui da Libertadores da América, Argentino Júnior, River Grande Clássico, que vai ter jogão hoje no dia 21, que a gente está gravando esse podcast de julho. Nosso muito obrigado. Lembrando, cumprindo todos os protocolos aí da Covid-19, use máscara, respeite o distanciamento social e respeite a vida. E hashtag vacina sim. Viva o SUS.